Esporte. Bom dia, amigos ouvintes do Primeira Mão, você que acompanha o Momento Esportivo. Ontem foi um dia importante para mais um time da Bahia. O time do Vitória empatou com o Imperatriz lá no Maranhão e, por conta disso, já que era o melhor ranqueado, conseguiu lograr êxito e se classificar para a próxima fase. Diferente do ano de 2019, quando coincidentemente o Vitória estreou, só que 2 dias depois, né? O Vitória jogou ontem, empatou e classificou-se ontem, dia 11, e em 2019, no dia 13, o Vitória jogou coincidentemente no Maranhão contra o Motoclube, perdeu por 2-0 e se desclassificou na primeira fase da Copa do Brasil. Deixou de ganhar dinheiro também, a exemplo do que aconteceu com o nosso outro baiano, o Sport Clube Bahia. Então o Vitória ontem com esse empate, que significa uma vitória, porque conseguiu o seu objetivo, se classifica para enfrentar o vencedor de Lagarto e Volta Redonda. Então quem vencer o jogo Lagarto e Volta Redonda vai ser o próximo adversário do Vitória, provavelmente no dia 25 de fevereiro. Então esse foi o jogo de ontem pela Copa do Brasil, de outro representante baiano que consegue a sua classificação. E hoje, dia 12, nós temos um jogo de um outro representante, né, baiano na Copa do Brasil, que é justamente o nosso querido Alagoinhas Atlético Clube, que enfrenta o Botafogo da Paraíba. O Atlético, logrando êxito, que é o que todos nós esperamos, e passando, ele vai enfrentar o vencedor de Motoclube do Maranhão. Olha o Motoclube que o ano passado desclassificou o Vitória. O Fluminense do Rio de Janeiro. Se for enfrentar o Motoclube do Maranhão, vai ser lá no Maranhão. Se for enfrentar o Fluminense, vai ser no Maracanã. Então, vamos torcer. Todos os caminhos hoje levam ao estádio Antônio Carneiro. Até ontem, a carga de ingressos que tinha sido depositada em um dos locais aí no comércio foi toda vendida, 2.000, mas nós não temos dos outros pontos, né, quantos 1.000 ingressos já venderam, mas acreditamos que toda a carga de ingressos possa ser vendida, né, possa ser consumida pelo torcedor, porque esse momento é importantíssimo na história do Alagoinhas Atlético Clube. Eu me lembro que jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Atlético empatou aqui em 3-3 com o Linhares, um sábado, 4 horas da tarde, um sol muito quente. O Atlético conseguiu 12.000 torcedores estiveram presentes ao estádio nesse dia. Então, passados-se vários anos depois, o Atlético em uma Copa do Brasil, com a envergadura que tem uma Copa do Brasil, né? O Brasil todo vai estar assistindo na rede fechada de TV. Então nós esperamos que o torcedor vá apoiar o Alagoinhas Atlético Clube do primeiro ao último minuto. No treinamento de ontem, o treinador Paulo Salles, né, mais uma vez deixa claro a disposição de jogar num 4-4-2. Pelo menos, ou ele está fazendo isso para enganar os adversários, né, ou é o que ele vai fazer. Mas o Paulo Salles pode ser estratégia. É um treinador muito presumível. Ele geralmente aplica aquilo que ele faz no dia a dia. Então nós acreditamos que possa entrar com o Carlinhos. Tínhamos uma dúvida se o Nayan poderia jogar, mas pelo que vimos, o Nayan não joga, porque ficou o tempo inteiro no time de baixo, e normalmente o jogador que fica no time de baixo durante todo o apronto acaba não participando do jogo. Então o time provavelmente é aquele que nós já demos aqui, não é? Só com a entrada do Carlinhos. Então vamos esperar que hoje o Atlético consiga um bom resultado, consiga uma boa renda, mas a notícia ruim é que ontem, até às 17 horas, a CBF não tinha ainda depositado a cota do Alagoinhas Atlético Clube, o que deverá ocorrer hoje sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então vamos esperar que o torcedor, inclusive, chegue cedo ao estádio, para não chegar em cima da hora e depois estar se queixando que não conseguiu adentrar o estádio, porque 12.000 pessoas, vamos supor 5.000 pessoas chegando num espaço praticamente comum de 20 minutos, 30 para começar o jogo, vai haver o quê? Um congestionamento muito grande ali na entrada do estádio Antônio Carneiro. Quando essas pessoas adentrarem o estádio, a bola, sem dúvida nenhuma, já vai estar rolando. E o pior é que sem eles, para incentivar o Alagoinhas Atlético Clube. Então eu acho que o Paulo Salles vai entrar
vai partir para cima nos primeiros minutos, depois ele acalma um pouquinho, né, estabiliza o jogo e a partir de um determinado momento da partida, ele vai e coloca fogo na caldeira e parte para cima, como diz o ditado popular, de com força para tentar vencer o Botafogo da Paraíba, porque somente a vitória interessa ao Alagoinhas Atlético Clube, já que quando a bola rola com 0-0, a classificação já está garantida para o time do Botafogo. Caberá ao Atlético trabalhar para reverter, né, esse resultado e se classificar. O Vitória ontem jogou pelo resultado e conseguiu. O Bahia jogou pelo resultado e se deu mal. O time de Feira de Santana, o Bahia de Feira, jogou também para cima, tentou, trabalhou e se deu bem contra a Luverdense. Então nós já temos 2 classificados, né, que é o Bahia de Feira e o Vitória, e vamos esperar que o terceiro baiano, né, de 4, seria excelente se de 4, 3 se classificassem para a próxima fase, Caio. Gomes, eu tentei falar ontem, um contato via telefone com a assessoria do Botafogo da Paraíba, né, com o objetivo de buscarmos informações. Né? Que é o papel do repórter, né? Não, é o ofício da Gomes. No dia a dia. Eu não consegui falar porque um contato que eles disponibilizam, esse contato só dava em comunicação. Agora, eu tô com informação, né, que a gente só precisa confirmar. Eu tô com informação que a equipe do Botafogo da Paraíba está em Salvador e só irá se deslocar para Alagoinhas no momento, já faltando poucos minutos do jogo. Não sei se você tem essa informação. Não tenho não, mas seria bom se durante o trajeto eles tivessem algum problema nesse deslocamento e não chegassem, né? Porque Alagoinhas, seria pro WO, com a rede hoteleira que tem, já, né, que atende perfeitamente, o clube não tem necessidade de ficar tão longe, a não ser que ele tivesse vindo muito antecipado e usasse algum centro de treinamento, algum CT, por exemplo, do Vitória ou do próprio Bahia em Dias d'Ávila, aí justificaria, porque ele estaria trabalhando, né, tentando aperfeiçoar alguns fundamentos para a partida. Mas eu não vejo nenhuma vantagem no Botafogo da Paraíba ficar em Salvador, a não ser para fazer um pouco de turismo. Tomara que verdade. Inclusive, os torcedores do Atlético de Alagoinhas ontem ficaram preocupados, Gomes. Por quê? Porque ontem todos os telejornais estavam mostrando a situação que se encontra no aeroporto de Salvador, né? A informação assim, com atraso de voo. Atraso de voo, e aí houve essa preocupação, né? Muitos voos atrasados e outros cancelados, e aí houve essa expectativa, né, no aeroporto de Salvador. Olha aqui no YouTube, o José Sobral já está marcando presente, dizendo o seguinte, que hoje vamos Atlético, estou na torcida aqui em São Paulo. Ele que deve acompanhar o jogo. O jogo vai ser transmitido, né, pelas emissoras aqui. O Pedro da Avenida Ayrton Senna aqui quer saber o seguinte, Gomes, se você tem essa informação, que você confirme a cota que o Atlético já recebeu até o momento e a de ontem, se você tem essa informação. Não, o Atlético não recebeu nada ainda. O Atlético está esperando, porque o que é que acontece? Atlético e Botafogo, ele vai receber a cota de R$500 milhões aí para o jogo com o Botafogo. Ele passando, aí ele garante aí em torno de R$1 milhão que ele vai receber também para o jogo do Fluminense. Ele recebe antecipado, poucas horas antes da realização do jogo, todos os clubes recebem essa cota. Então, a gente fala sobre o R$1 milhão que ele vai receber passando pelo Botafogo, porque não é ele passar e recebe automaticamente. Antes do jogo com o Fluminense, que ele vai fazer o jogo com o Fluminense, já tem direito a essa cota. Algumas pessoas dizem, mas Gomes, o Botafogo, o Vitória ontem recebeu 649 mil, se não me falha a memória. Aí por que o Atlético vai receber 500? Veja bem, você tem um ranking. Né? Você tem um ranking. O ranqueamento do time do Vitória é bem melhor do que o do Atlético. Claro, o Atlético nunca participou da Copa do Brasil. Então, quando você pega o ranking, você define a cota dos times. Você tem o A, B, C e a cota D. Você tem, claro, a cota de Flamengo não é a mesma de Atlético de Alagoinhas. Né? A cota de um Corinthians não é a mesma de Botafogo da Paraíba. Então, você tem essa diferenciação. Isso em todos os lugares, claro que você vai ter, justamente se você comparar o custo do elenco do Flamengo, do Corinthians, e o que rende ele de público na televisão fechada ou aberta, não é? E em campo, quando no seu próprio estádio, é coisa do outro mundo, né? Então, time de primeira linha, time que faz investimento de milhões, então tem que ser realmente diferenciado. A cota de ontem seria, então, no caso, a parte do Atlético, né?
Isso, não, tanto o Atlético quanto o Botafogo da Paraíba devem estar recebendo hoje as suas respectivas cotas. Mas é um dinheiro sacramentado, sem medo de errar, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas o importante é que o salário já foi pago, né? O presidente, como diz um amigo, eu só queria desse valor, eu só queria uma espinha. O Albino Leite já garantiu o pagamento dos jogadores, entendeu? Então já está tudo, pelo menos essa questão aí de ter corpo mole no jogo por causa de falta de pagamento de salário, não vai ter. Essa espinha aí é como diz Gomes, essa espinha está confirmada, é certo. E observe que o Albino está onde? Está em São Paulo. O que é que o Albino está fazendo em São Paulo? Será que vai aparecer, vai pintar aqui com alguma surpresa, com aquele atacante que ele fala? Ou com aquele meia, né? Ele disse atrás do meia. Inclusive mandou um áudio para mim ontem, né? O Albino mandou um áudio para mim ontem, falei com o Albino ontem, eu disse, presidente, traga um furo de notícia, um furo de reportagem aí. Ele disse, pode aguardar, Luciano, pode aguardar aqui, eu estou indo com novidades. Palavras do Albino, né? Então, todos os caminhos conduzem hoje ao estádio Antônio Carneiro e nós esperamos e torcemos, porque além de torcermos pelo Atlético, não é bairrismo não, e ao mesmo tempo nós vamos torcer por quem? Pelo Botafogo da Paraíba, vamos torcer pelo time local, vamos torcer pelo time da casa e vamos esperar que amanhã, né, quinta-feira, quando nós estivermos nas nossas caminhadas aqui pela cidade, possamos ver a vibração, o sorriso e a alegria estampado no rosto de cada lagoinhense, tanto aqueles que são naturais, né, natos daqui, nativo, quanto daqueles que já foram adotados por alagoinhas e moram aqui há muitos anos. Verdade, Gomes, no oferecimento de Panificação Central. A Panificação Central não é apenas uma padaria, a Panificação Central é delicatessen, restaurante e café da noite com a melhor sopa. Aliás, não tem sopa igual a da Panificação Central. A Panificação Central fica aqui no centro de Alagoinhas. Mas ontem teve também Libertadores, não foi, Gomes? O Internacional deu 2-0 no Universidade do Chile. Passou, né? Passou. O Internacional garantiu a sua... Veja bem, ele está ainda na pré-Libertadores. Faz 2 jogos, na realidade são 4. 2 eu estou dizendo porque enfrenta 2 adversários. Já enfrentou um e já passou. Venceu por 2-0 a Universidade do Chile, ele que tinha empatado lá no Chile, um excelente resultado, e vai enfrentar agora o Tolima, que passou ontem pelo Macará, ao vencer pelo marcador de 1-0. Ele passando pelo Tolima, no jogo de ida e volta, o que é que acontece? Aí sim, ele vai para a fase de grupo, vai ficar no grupo de quem? Do Grêmio, né? Então do seu rival. É bom que nós vamos ter um clássico. Vai ter o Grenal. O Grenal, uma renda muito boa e é bom para a concorrência, para a disputa, essa rivalidade. Mas a rivalidade dentro de campo, no âmbito do futebol. Então o Internacional é mais um que consegue a sua vaga. Hoje nós temos Corinthians e Guarani. Caso o Corinthians vença, o Corinthians vai enfrentar o Palestino ou o Cerro Virgo, né? O Palestino é do Chile e o Cerro Virgo é do Uruguai. Observem que o Guarani aparece na vida do Corinthians. O ano passado, há 5 anos atrás, ele eliminou o time do Corinthians quando ninguém esperava. E o Tolima, que também já eliminou o Corinthians, que é colombiano, vai enfrentar o Internacional. Que o Internacional coloque as barbas de molho, porque quando o Tolima desclassificou o Corinthians, havia muito oba-oba, muito já classificou, o Ronaldinho Fenômeno era jogador do Corinthians, por conta disso, todos acreditavam que o Corinthians pudessem passar, e aí era um time qualquer, um timeco, vamos deixar para lá, e se enganaram, lê do engano. Então é preciso levar a sério, muito a sério. O Corinthians hoje enfrenta o Guarani, pode passar? Pode, mas pode ficar também no meio do caminho, porque o Corinthians tem perdido muitos gols, tem montado uma equipe que não é das mais baratas e alguns jogadores, na minha visão, se eu fosse direção do Corinthians, eu não manteria no elenco, mas eles têm uma diretoria preparada para isso, tem profissionais qualificados, né? Sigam o caminho deles, se puderem vencer o Guarani hoje, então e se vencerem, vão enfrentar ou o Palestino ou o Cerro de Virgo. Verdade, Gomes. 6